Vamos começar esse programinha com um quadrinho que, galera, define caráter. Se você é um leitor novo, eu te invejo, que você vai ter a oportunidade de ler pela primeira vez, você vai ter a sensação de ler pela primeira vez O Monstro do Pântano do Alan Moore, que aqui está compilado, que seria um equivalente ao primeiro volume, né, nesse DC de bolso da Panini. Gente, isso aqui é um acerto em tantos níveis. Primeiro que, até então, pelo que eu me lembro de cabeça, né, a coleção DC de bolso, ela estava caminhando para, beleza, Watchmen, Reino do Amanhã, quadrinhos super-heróis em geral. Aqui, a gente tem foco num gibi mais adulto, né? A gente tá, claro que o Watchmen também é adulto, né? Mas eu digo no sentido de, beleza, tá ficando cada vez mais alternativo, isso é bom. Segundo, cara, a capa do Michael Zulli, essa capa é um absurdo, é uma ilustração muito famosa para quem conhece, né, esse período aqui do Alan Moore no Monstro do Pântano. E o terceiro ponto é que eu não sei como a Panini conseguiu negociar isso com a DC, mas repara que as cores dessa, seria a terceira vez, acho, quarta vez que a Panini lança, né, o Monstro do Pântano, aqui as cores são as originais da publicação lá dos anos 80. Sabe que da última vez a Panini reimprimiu o Monstro do Pântano naquelas edições absolutas, que beleza, são muito bonitas e tal, mas com uma recolorização que eu acho feia pra caramba. Gente, tem que ser a cor original pra tudo te transportar para a época lá dos anos 80, quando o Alan Moore chegou, né, um autor nesse período ali completamente desconhecido, né, ele chega no mercado norte-americano, ele reinventa o Monstro do Pântano, que na verdade, sendo bem sincero, né, é meio que um padrão do Alan Moore, né? Ele pega um personagem em especial e pensa no Miracle Man, por exemplo. Ele pegou o herói e virou de cabeça para baixo. Estou reclamando? Não, porque isso aqui é simplesmente brilhante. Eu não quero dar muito spoiler, mas o Monstro do Pântano, pelo menos até então, ele era uma criatura que estava tentando voltar a ser um ser humano, né? O Alec Holland, cientista que, sim, acaba no meio de um experimento, ele vira o Monstro do Pântano. O Alan Moore, ele vai virar a chave de um jeito que eu, tipo, eu lembro quando eu li isso da primeira vez, eu fiquei assim, tipo, puf. Esse gibizinho que eu tenho em mãos, ele é muito, mas muito importante para a indústria dos quadrinhos. A partir da chegada do Alan Moore no Monstro do Pântano, né, e essa reinvenção, que foi um sucesso absurdo, surge o selo Vértigo. O que eu quero dizer é que o Alan Moore chegou, pegou um personagem que estava para ser cancelado, não estava vendendo legal, né, era basicamente um quadrinho de horror padrão da DC, reinventou o Monstro do Pântano. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, ele tem uma certa importância para a mística do universo DC. Eu amo o Monstro do Pântano e tudo isso vem desse gibizinho que está aqui na minha mão. Uma pergunta que muita gente me fez é: Vini, será que a Panini vai publicar a continuação? Será que teremos todo o Monstro do Pântano do Alan Moore compilado, né, em DCs de bolso? Galera, pelo que, né, não tem nenhum indicativo aqui que é um volume 1 ou nada do tipo, até inclusive estamos no volume 9 da coleção DC de bolso, mas sinceramente, eu acho que a proposta, especificamente dessa coleção, é apresentar esses arcos, né, não é exatamente publicar toda uma série. A gente acabou de falar sobre uma repaginada do Alan Moore num personagem clássico da DC. Você sabe quem é que pode também ter uma repaginada nesse exato momento? Eu diria inclusive que é o melhor momento existente. Gente, você, porque tá rolando a Black Week da Insider nesse exato momento. Gente, é a maior Black Friday da história. Pra você ter uma noção, usando o meu cupom 2quadrinhos, que tu ativa clicando no link aqui de baixo, tu pode chegar até 70%. O meu cupom é de 15%, ele acumula com as outras promos do site, que tem frete grátis. Meu Deus! Falar pra vocês que quando eu recebi o briefing da Insider, eu fiquei meio assim, cara, será que tudo isso tá certo? Porque, beleza, frete grátis, desconto absurdo. Eu convido vocês a dar uma repaginada no visual, assim como a Alan Moore fez lá com o Monstro do Pântano. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, a Insider, ela deu uma repaginada no 2quadrinhos, as roupas são confortáveis, tecnológicas, como eu já falei em vários vídeos do canal, tem a questão da praticidade. Galera, as promos de Black Friday estão acabando, lembra-te de ativar meu cupom, então não perde tempo e vem investir tecnologia assim como eu. Deixa eu falar com você sobre algo que, sinceramente, tá me deixando meio preocupado. Quer dizer, preocupado, né? Minha vida não vai acabar, mas eu tô preocupado de ler e ficar completamente desgostoso, porque exatamente essa semana a Panini tá lançando Jenny Sparks Volume 1, quadrinho escrito pelo Tom King e desenhado pelo excelente Jeff Spokes. Assim, em termos de desenho, eu tenho certeza que o quadrinho vai ser bem legal. Nossa, o traço desse cara é muito, muito bacana, mas deixa eu tentar explicar para vocês exatamente por que eu acho que isso aqui pode não ser legal.
Primeiro de tudo, a Jane Sparks, ela surge no Authority, ela é uma filha do século XX. Tem poderes elétricos, é desbocada, tá sempre fumando pra lá e pra cá. É uma personagem maravilhosa, né? Ela foi criada pelo Warren Ellis, junto com o Brian Hitch. Só que ela, pequeno spoiler, né? Ela morre no Authority. Por que ela morre? Porque ela é um espírito do século XX. Quando o gibi tem a virada do século, né, pro século XXI, não tem motivo pra Jane Sparks estar viva. Só que a DC fez o que ela sempre faz. Chegou no Tom King e falou: Tom, ô Tonico, precisamos que você pegue esse personagem pouco conhecido pelo grande público e reinvente ele de uma forma legal, vai te divertir. Bom, pelo que eu tô dando uma olhada aqui nas páginas, a Jane Sparks não tá depressiva, não tá com estresse pós-traumático, então essa parte já é, sabe, eu já fico um pouquinho mais tranquilo observando esse detalhe. Então, por algum motivo, aqui nessa minissérie, que saiu no ano passado lá na gringa, a Jane ela parece viva. E aí ao longo do gibi vai ter participação do Batman, do Superman, o Capitão Atom tá fora de controle e vai acabar sendo o vilão dessa minissérie. Eu realmente não sei o que esperar, mas agora sai no encadernado em capa cartão com início, meio e fim. No começo do vídeo a gente falou sobre um monstro do pântano, agora a gente vai falar sobre uma criatura da floresta, mais especificamente um urso, porque essa semana a Conrad está publicando o segundo volume de Bear, HQ que revelou a Bianca Pinheiro para o mundo. Você sabe que aqui a gente está vendo algo que não é tão comum, né? A Bianca, ela tá não vou dizer que é um reboot, ela tá fazendo um remake do Bear. Ela tá redesenhando, né? Como eu falei no começo do vídeo, ela tá repaginando, assim como a Alan Moore, a sua criação. É uma história super criativa que explora toda a questão da linguagem dos quadrinhos, o espaço nas páginas, para justamente contar a história dessa menina, que é o Raven, né, a garota de óculos, que está à procura dos seus pais e conta com a ajuda do urso Dimas. Esse é aquele tipo de quadrinho que tu pensa assim, tá, será que só tem Turma da Mônica para oferecer para uma criança ler? Não, se ela enjoar de Turma da Mônica, você pode entregar Bear da Bianca Pinheiro. Tá, olha só, a gente começa agora os lançamentos gringos com Arcadia, que eu não faço ideia se é bom, mas a gente resolveu colocar na pauta, porque, pensa comigo, é Batman, Arqueiro Verde e Questão numa minissérie do Black Label. Gente, isso tem que ser legal. Galera, repara na estileira desses personagens. Tem uma pegada que aparentemente remete aos quadrinhos adultos da DC dos anos 80 de super-heróis. Né? Vocês lembram que até no Brasil aqui, a editora Abril tinha uma minissérie chamada Caçadores, né, que juntava histórias desses três super-heróis. E aqui a trama começa com o Questão investigando o tráfico humano na cidade dele, que acaba levando o personagem para uma viagem para o Ártico, onde o Arqueiro Verde se envolve porque aparentemente a empresa que ele trabalha pode ter relação com um problema e eles vão investigar. E quem vai atrapalhar a investigação, veja só, é o Batman. Tá, olha só. Não é só a proposta do quadrinho que parece legal, mas o roteiro e os desenhos são do Gabriel Hardman. Tu vai me dizer, Vini, quem é esse cara? Talvez tu não lembre porque ele tá meio sumido, mas ele fez aquele Lanterna Verde Terra 1, que é muito bom, é uma reinvenção do Lanterna Verde, em 2 volumes, então, gente, eu vou ler isso. Pois então, enquanto aqui no Brasil a gente tá falando de DC de bolso, lá fora eles já estão falando sobre Marvel de bolso. Eu não sei se eu já comentei essa coleção aqui no lançamento da semana, mas a Marvel resolveu pegar a ideia da DC e criar a versão dela, que é o Marvel Premiere Collection, que tem um design horroroso, meu Deus, que negócio feio. Mas o importante é que essa semana está saindo então o Hawkeye, né, a fase Match Fraction, e o legal é que eles estão juntando 2 volumes em um, então é uma publicação um pouquinho mais parruda, não tem muito o que dizer. Esse quadrinho ele é um absurdo de bom, ele é aclamado, e inclusive nesse primeiro encadernado já tem o Pizza Dog, que é aquela história sem texto, famosíssima, né, com foco direto no cachorro do Clint Barton. Gente, que fase que a Marvel está vivendo. Para você ter uma noção, lá fora, os DC Compact, né, o formato deles de bolso, custa $10 cada um. Aí a Marvel vai lá, cria esse design que sinceramente não me pega e cobra $15, ou seja, cobra mais do que a DC. Mas enfim, esse momento do vídeo também é um alô Panini. E assim, na verdade, tá? Chute meu, a CCXP tá chegando, falta realmente muito pouco, né? Já é na semana que vem. Eu imagino que um dos anúncios da Panini vai ser uma coleção de bolso da Marvel. Não faz sentido isso não ter chegado no Brasil. E eu imagino também que não vai ser essa coleção dos Estados Unidos. Porque na Europa, tá, tanto na França quanto na Espanha, pelo menos que eu me lembro de cabeça, a Panini mesmo, né, literalmente a Panini,
publica a sua própria coleção de bolso da Marvel. E galera, eu já pude pegar uma edição em mãos e eles estão republicando lá a Guerra Civil, Homem-Aranha Ultimate, Demolidor do Frank Miller, muita coisa então nesse formato de bolso. Então Panini, estamos aguardando, é só trazer aqui pro Brasil. Bom, para terminar os lançamentos gringos, a gente vai dar uma pequena roubada. Porque galera, a gente achou legal, a gente resolveu incluir aqui no programa, porque não é um quadrinho, na verdade é um livro ilustrado. As Viagens de Gulliver, sim, o livro clássico do século XVIII, com ilustrações do italiano Lorenzo Mattotti. Gente, dá uma olhada no preview, as páginas são um absurdo. É que o caso é que o Mattotti ele não faz quadrinhos, né? Na verdade ele faz ilustrações, né? Temos aí um livro ilustrado absurdamente lindo que esperamos que saia em algum momento no Brasil. Detalhe que a gente está falando de um dos grandes lançamentos da Europa, né, dessa semana, porque não sai só na França, sai na Itália ao mesmo tempo, ou seja, é um lançamento mundial? Não sei. Pelo menos está saindo em mais de um país. A gente começa as rapidinhas com o listão que está chegando na Panini Point. Primeiro tem a Saga dos X-Men, segunda temporada, está chegando no volume 4. Tem a Saga do Clone no volume 17, lembrando que termina essa primeira temporada no volume 18. Tem Aves de Rapina, volume 2. Liga da Justiça, volume 4/27. Avante Vingadores, edição número 21. Os Vingadores, edição número 24. E a nova mensal, veja só, que são os Excepcionais X-Men, né? Talvez a única série mutante da atualidade que eu ouço realmente o pessoal falando bem. Tem Fabulosos X-Men, edição número 4. Deadpool 4 e Wolverine 4, ou seja, né, são revistas que estão bem alinhadas. Tem a Saga do Homem-Aranha, segunda temporada, volume 8. E para fechar tem a Saga do Hulk, volume 6. Na sequência tem um quadrinho que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal, que é Domingos, a primeira publicação com roteiro de Sidney Guzman. Aqui a arte é do Jefferson Costa, sai pelo Pipoca, e o lançamento, né, não podia ser diferente, é num domingo, popular amanhã. As rapidinhas gringas começam com uma minissérie que junta Demolidor e Justiceiro. Aqui o roteiro é do Jimmy Palmiotti, né, um dos fundadores do selo Marvel Knights, e a arte é do Tommaso Bianchi, eu espero ter pronunciado corretamente. Depois tem The Infernal Hulk. Cara, eu já não aguento mais essas qualificações para mensal do personagem, mas enfim, Philip Kennedy Johnson no roteiro, Nick Klein na arte, né, mantém a equipe principal dessa fase mais recente do Hulk, que eu tô achando bem ok, pela Distillery. Tem aquele que eu acho que é o primeiro título deles, desenhado por um brasileiro, que é o Galactic. Os desenhos são do Amilcar Pina e o roteiro do Kurt Pires. Na sequência tem Uncanny X-Men Omnibus, por Brian Michael Bendis. Cara, que é uma fase bem qualquer nota, é aquela revolução que vai do nada para lugar nenhum do Ciclope. A Panini Itália, veja só, tá retomando Powers, do Bendis, com Michael Oeming, em volumões de 350 páginas. Pô, isso aí podia ser no Brasil, hein? A Panini França lança Aliens vs Vingadores, que eu já comentei várias vezes aqui no canal, um gibi que começa muito bem e termina legal, tá? E que tá demorando para chegar no Brasil. Para terminar, a gente vai para a França para falar sobre a revista Revue Dessinée, que chega no número 50. Gente, é uma revista de reportagens sobre quadrinhos. Ela é trimestral lá na Europa, dá uma inveja da França, né? Os caras têm uma publicação periódica falando exclusivamente sobre histórias em quadrinhos. Eu acho que eu não tenho muito recado para terminar o vídeo. Se puder apertar no botão do like, isso sempre ajuda muito. Gente, se quiserem digitar, pode ser um oi aqui embaixo. Para simbolizar que tu ficou até o final do vídeo, eu vou dar um coraçãozinho. Ó, importante, aviso. Nesse final de semana, né, no domingo, pô, infelizmente não vai ter 2 quadrinhos news novamente. Eu já tive... Vocês sabem que eu fui lá cobrir o evento da Devir, então não teve na semana passada. Na retrasada não teve porque faltou luz aqui em casa. E essa semana não tem por conta da CCXP. Eu tô me preparando pro evento, tem vídeo para sair especificamente sobre quadrinho nacional. Tem muita coisa para acontecer na grade do 2 quadrinhos, então é melhor eu me dar uma pequena folga, tá? Espero que vocês compreendam. Talvez eu consiga lançar um vídeo para compensar. Vamos ver, vamos ver.